Bora para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rangel e você está no canal do Quebrado. E aqui no canal do Quebrado a gente fala sobre dinheiro e tudo aquilo que influencia no seu bolso e na sua conta bancária. E no vídeo de hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, também conhecido como FIIs, Fundo de Investimento Imobiliário. Então, quando você ouvir FIIs, Fundo de Investimento Imobiliário, são os fundos imobiliários. Fala, não me diga! E no vídeo de hoje vamos falar tudo sobre os fundos imobiliários, o que são, como funcionam, quais os riscos, quais as vantagens. Lembrando sempre que são conceitos básicos, pensando naquelas pessoas que nunca fizeram investimentos, nunca compraram a cota de um fundo imobiliário. Então eu vou trazer o básico, basicão, tá? Posteriormente a gente vai aprofundando. Vou te ensinando aos poucos a fazer análise de fundos, enfim. Cara, você é foda! Né? Mas, no momento, vamos de basicão, tá? Aqui, esse vídeo é para quem nunca investiu e ainda não tem noção nenhuma e nunca teve contato com o fundo imobiliário. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, o primeiro ponto é o que são fundos imobiliários. Fundos imobiliários nada mais são do que um grande condomínio, onde pessoas e empresas, instituições que quiserem, se reúnem, colocam dinheiro na mão de uma gestora, essa gestora compra ou constrói imóveis e coloca para aluguel. E com o dinheiro desse aluguel, ela primeiro paga as despesas, tira sua taxa de administração e reverte todo o restante para os seus cotistas. Então, quanto mais cotas do fundo você tiver, maior vai ser o dinheiro que você vai receber. Ou seja, a distribuição dos lucros é proporcional à sua quantidade de cotas. É mesmo? E como você faz para comprar essas cotas? Através da corretora de investimentos. Essas cotas são listadas na Bolsa de Valores, a B3, e através de uma corretora de investimentos, você consegue comprar cotas desses fundos e receber o aluguel já no mês seguinte. E os fundos imobiliários esse ano completaram 30 anos. O primeiro fundo imobiliário foi aberto em 1993. Então é um ativo que tem aí seus 30 anos e vem se provando ao longo do tempo. Hoje são mais de 2 milhões e 100 mil investidores em fundos imobiliários e mais de 480 fundos imobiliários listados em bolsa, ou seja, disponíveis para que eu e você compremos as suas cotas. Mas e aí, quais são as opções de fundos que a gente tem, né, hoje no Brasil? Basicamente, são 5 opções. A primeira são os fundos de tijolo, né, que são os fundos que investem em imóveis fixos, constroem ou compram prontos, mas tem os imóveis fixos, né? Aí dentro dessa categoria você vai ter ali diversos segmentos, né? Você tem o de logística, são os fundos que compram galpões logísticos em lugares estratégicos para alugar para empresas como Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre, enfim, são os fundos de logística. A gente tem os fundos de lajes corporativas, que são prédios ou salas em prédios que são alugados para empresas. A gente tem os fundos residenciais, né? Pode ser o prédio, pode ser o condomínio residencial, enfim, shoppings, tá? A gente tem os fundos que tem ou lojas de shoppings ou são donos de shoppings inteiros e alugam ali, né? E recebem aluguel por isso, né? Então, dentro do fundo de tijolo, a gente tem aí uma gama de opções. É verdade. A gente tem também os fundos de papéis, que são fundos que emprestam dinheiro para construtoras e recebem esse dinheiro de volta parcelado e com juros. Então, basicamente, o fundo pega a grana e empresta para diferentes construtoras a taxa de juros e fica recebendo essa grana de volta durante um bom tempo. E todo o lucro ali é revestido para os seus cotistas. A gente tem também os fundos de fundos. São fundos que são especializados na análise, compra e venda de outros fundos imobiliários. A função desse fundo é comprar cotas de outros fundos que estejam descontadas ou que tenham ali alguma vantagem. Mais uma opção são os fundos híbridos. Ele pode ter imóveis físicos mesmo, né, ali, galpões, lojas, enfim, ou alguma coisa do tipo físico. Pode ter, junto disso, alguns títulos de dívidas, né, emprestou dinheiro para alguma construtora, alguma empresa relacionada ao segmento imobiliário e vai receber isso. E além disso, ter ali alguns outros fundos. Ele pode ter diversos ativos em mais de um dos segmentos. São os chamados fundos híbridos. E, recentemente, está bem agora na moda, são os FIAGROS, né? São os fundos de investimento em imóveis do agronegócio. São fundos especializados em fazendas, em aluguel de fazendas, ou compra e venda. Às vezes compra a fazenda bem barata, arruma a fazenda, vende, enfim, né?
relacionado à parte do agronegócio. Então, para tudo que você pensar de investimento, de negócio relacionado a imóveis, vai ter ali um fundo imobiliário que trata disso. Tá bom. E quais são as vantagens de você investir em um fundo imobiliário? A primeira vantagem é o rendimento mensal. Os fundos aqui no Brasil têm o costume de distribuir os seus rendimentos mensalmente. Não tem uma lei que obrigue a distribuir mensalmente, mas é um costume. Quase todos os fundos fazem essa distribuição desses rendimentos de forma mensal. A lei apenas obriga que esses fundos distribuam aos seus cotistas 95% do seu lucro, no mínimo. E quando eu falo mensalmente, é mensalmente mesmo. Se você comprar uma cota de um fundo imobiliário hoje, no mês seguinte você já está recebendo ali o seu rendimento, o seu aluguelzinho desse fundo. Pague o aluguel! Mais um motivo para você investir em fundo imobiliário é a diversificação. Com o fundo imobiliário você consegue diversificar a administradora, os imóveis, o segmento, as regiões onde esses imóveis estão. O fundo imobiliário te facilita muito você investir em diversos imóveis, com diversos gestores, em diversas regiões. Isso minimiza o risco da sua carteira de investimentos. Outro excelente motivo para você investir em fundos imobiliários é a liquidez. Imagina que você tem a intenção de receber um aluguel, você tem ali 100 mil para comprar um imóvel. Aqui na minha região você conseguiria comprar um AP, basicamente ali 2 quartos, com 100 mil. E você quer aluguel, né? Você quer receber aluguel. Se você compra um imóvel, o seu patrimônio está imobilizado. Se você precisar do seu patrimônio, ele está imobilizado, ele está naquele imóvel. Você não consegue vender parte desse imóvel, vender só um quarto e continuar recebendo o aluguel pelo restante do imóvel. Você precisa vender o imóvel como um todo. Então, você vai precisar anunciar esse imóvel. De repente, se tiver em uma corretora de imóveis, você vai ter que pagar a comissão, né, da corretagem. Você vai ter que arcar com os custos até a venda, que é o IPTU, de repente o condomínio, né? Depois vai ter que ser feita a transferência, tanto na compra, né, quando você comprou, como depois, quando você precisar vender. Tem que fazer o processo de transferência, isso custa dinheiro. Você tem ali uma dificuldade em liquidar esse imóvel, transformar ele em dinheiro. Com os fundos imobiliários, não. Se você pega esse mesmo valor e distribui em uma boa carteira de fundos imobiliários, você primeiro tende a receber mais do que você comprar um imóvel físico e alugar, certo? Você tende a ter uma rentabilidade maior e você tem uma liquidez maior. Se você tem 100 mil em imóveis e acontece algum imprevisto, alguma coisa, você precisa, por exemplo, de 20 mil ou de 50 mil, metade, você tem a possibilidade de vender só a metade que você precisa, né? Só a metade da sua carteira de imóveis, resolver o seu problema e continuar recebendo o aluguel referente à outra metade que ficou ali como cotas, né, de fundos imobiliários. Então, ele te dá uma liquidez maior. Você consegue vender somente uma parte, não precisa vender como um todo, e isso com certeza vai te trazer mais tranquilidade. Mais um motivo bacana para você investir em fundos imobiliários é que os rendimentos recebidos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então, se você tem uma casa alugada ou um apartamento e você recebe esse aluguel, você é obrigado a pagar imposto de renda, se alcançar ali a faixa, né, da tabela do imposto de renda. Os aluguéis recebidos de imóveis, ou seja, você tem uma casa, um apartamento, que você aluga e você recebe essa grana, esses rendimentos são tributáveis, ou seja, na hora de você fazer a sua declaração de imposto de renda, você vai ter que declarar o imóvel na ficha de bens e direitos, e os aluguéis que você recebeu, você vai ter que declarar lá em rendimentos tributáveis. E isso vai somar a sua renda do seu trabalho, de outros rendimentos que sejam tributáveis, e vai ser aplicado ali o imposto de renda. Já nos fundos imobiliários, os rendimentos recebidos, eles são isentos de imposto de renda, ou seja, você não vai pagar nada por ter recebido aquele rendimento. Esses rendimentos serão declarados lá em rendimentos isentos e não tributáveis, você vai colocar a fonte que efetuou o pagamento, mas ele não será tributado. E o quinto motivo, eu acho que é o quinto, né? É a gestão profissional. À frente de um fundo imobiliário, sempre terão profissionais habilitados para aquilo. São profissionais de mercado, habilitados na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Então, eles tiveram que fazer uma prova, tiveram que registrar esse fundo, eles prestam contas mensalmente a respeito de tudo que fazem, dos valores que são distribuídos. Então, são profissionais de mercado. E a tendência é que isso funcione muito melhor do que você, que não tem conhecimento nenhum do mercado imobiliário, e gerir um patrimônio desses, e gerir um apartamento, uma casa. E quando você coloca na mão de uma corretora de imóveis, geralmente você tem custos mais elevados. Geralmente a imobiliária cobra o primeiro aluguel, ela cobra 10% dos demais aluguéis, ela tem ali as suas taxas de gestão, que ocasionalmente são maiores do que as taxas que você paga proporcionalmente para a gestora de um fundo imobiliário.
Outra vantagem é o investimento inicial, que é baixo. Então, com apenas R$10, você já consegue comprar cotas de fundos. Então, se você tem o intuito de ter um patrimônio e receber o aluguel desse patrimônio, os fundos são excelentes. A partir de R$10, você já consegue começar a comprar cotas de fundos. No caso de imóveis, você vai precisar de uma grana a mais. Aqui na minha região, no mínimo aí uns 80 mil para você conseguir comprar ali uma kitnetzinha para poder alugar e começar a receber aluguel. Outro motivo é o potencial de valorização. Como eu já disse, quem está à frente, geralmente, da gestão desses fundos imobiliários são profissionais de mercado. Eles vão saber analisar regiões, tendências, enfim, tudo aquilo que é necessário para que ele compre um bom imóvel que tenha potencial de valorização. Com o tempo, a tendência é que os imóveis desses fundos tenham os seus valores corrigidos e que o valor das suas cotas também sejam corrigidos. Assim, você tem o potencial de ter um ganho na valorização das suas cotas. Entendeu? Mas tome cuidado com os fundos imobiliários. Ninguém aqui está te prometendo um mar de rosas. Você bem sabe que eu não lhe prometi um mar de rosas. Então, ao investir em fundos imobiliários, assim como qualquer investimento no mundo, existem riscos. E os 3 principais riscos que você corre ao investir em fundos imobiliários são, primeiro, a vacância. Imagina que você comprou o fundo e todos os imóveis desse fundo, ou 99%, 98%, estão alugados. Está tudo bonitinho, está tudo funcionando. E do nada acontece algo como aconteceu com as lojas americanas. É descoberta ali uma fraude, um rombo estimado ali na faixa de 4 bilhões e será necessário fechar várias dessas lojas. Vários desses imóveis serão devolvidos, ou seja, a vacância desse fundo vai aumentar. Com a vacância aumentando, a tendência é que a cota desse fundo desvalorize. Pelo menos até que esses imóveis sejam alugados para outras empresas que paguem o aluguel. Então, esse é um dos riscos, a taxa de vacância. É mesmo, é? O segundo risco é a inadimplência. O inquilino está lá, a empresa está lá, está usando o local, mas não está pagando o aluguel e aí é necessário entrar com processo, ação de despejo. Os fundos têm estrutura para isso, têm assessoria jurídica para isso, porém leva tempo. Então, aquele imóvel que está ali alugado, né, para um cliente que não está pagando, até que aquele cliente libere o imóvel para que um outro cliente ocupe e comece a pagar, tudo isso vai levar um tempo. E isso vai ser refletido na taxa de inadimplência. É outro ponto que você vai precisar aprender a analisar antes de investir em determinado fundo imobiliário. E o terceiro ponto que deve ter a sua atenção são as oscilações de mercado. Ou seja, o externo, né, aquilo que todo mundo está sujeito. Por exemplo, a pandemia, que determinados governadores e prefeitos saíram fechando tudo indiscriminadamente. E uma das maiores vítimas de tudo isso foram os fundos imobiliários, principalmente os de shoppings, que foram os primeiros a fechar e os últimos a abrirem. Os fundos imobiliários que eram donos de shoppings ou de lojas de shoppings, inevitavelmente não receberam, porque as lojas não abriram, as empresas não podiam vender, estava tudo fechado, então não teriam como pagar o seu aluguel. Algumas, inclusive, entregaram de volta os imóveis e aumentou ali bastante a taxa de inadimplência e de vacância. Então, são situações em que todo mundo está sujeito e são chamadas as oscilações de mercado. Ah, agora eu entendi! E aí, antes de você investir em fundos imobiliários, primeiro você tem que saber se você está disposto a aguentar esse tipo de situação, esse tipo de oscilação. Tudo isso pode acontecer, todo mundo está sujeito a isso. Então, os fundos imobiliários são uma excelente alternativa para quem quer criar uma renda passiva mensal, ou seja, receber um aluguel todos os meses. É interessante que, ao invés de você financiar um apartamento para alugar, para ficar recebendo o aluguel, ou pegar um patrimônio inteiro e comprar apenas um imóvel e receber o aluguel, você pode ir comprando cotas dos fundos todos os meses, e essas cotas que você compra te remuneram, então elas vão te ajudar a ir construindo o seu patrimônio ao longo do tempo. Então elas são ideais para o longo prazo. Quando eu falo de longo prazo, eu estou falando ali de 10 anos para frente, ou seja, todo mês você vai comprar um pouco e todo mês a sua carteira de fundos imobiliários vai te remunerar mais um pouco, e com essa grana que ela te remunera, você junta com a sua e compra mais cotas, até que você atinja ali um patrimônio que você acha ideal ou uma renda que você acha ideal que cai na sua conta de forma mensal. Captei vossa mensagem, impalpável guru. Então, recapitulando. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. O que são fundos imobiliários?
Fundos são um grande condomínio onde vários agentes se reúnem, colocam no capital, colocam a grana na mão de uma gestora. Essa gestora compra ou constrói imóveis e disponibiliza para aluguel. Do dinheiro desse aluguel é tirada a despesa do imóvel, a taxa de administração do fundo e o restante é distribuído entre os cotistas. Os tipos de imóveis que temos disponíveis basicamente são 5. São os fundos de tijolo, fundo de fundo, fundos de papéis, os fundos híbridos e os fiagros. As vantagens são rendimento mensal, liquidez, diversificação, gestão profissional, isenção no imposto de renda e, por último, potencial de valorização. Os riscos são vacância, inadimplência e oscilação de mercado. E só invista em fundos se você tem uma visão de longo prazo e intuito de receber uma renda passiva mensal. Caralho, o maluco é brabo. Porra! E só mais um lembrete, não compre fundos imobiliários se você não souber o que você está fazendo, se você não tiver estudado o fundo antes, tá? Aqui eu vou trazer conceitos, vou ensinar você a fazer uma avaliação de um fundo imobiliário, a gente vai trazer vários pontos, vários indicadores que devem ser vistos, mas vai levar um pouco de tempo. Então, cuidado, antes de investir em qualquer coisa, estude. E lembre-se sempre que o maior risco que você corre na Bolsa de Valores é não saber o que você está fazendo. Então, primeiro estude, você vai ter o tempo da experiência, começa com pouquinhos. Primeiro, estude, tente entender como funciona, quais são os imóveis, quem é a gestora, quem está à frente. Tudo isso a gente vai aprender, né, com o tempo aqui. Mas, se você ainda não tem conhecimento, não coloca dinheiro lá. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco! Então, esse foi o vídeo de hoje. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa que eu não coloquei, que você acha que é importante, deveria ter sido falado? Você tem alguma sugestão de tema para vídeo aqui no canal? Com certeza. Então deixa aqui nos comentários para mim. Curte o vídeo, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, me dá essa força. Pelo amor de Deus! Ativa o sininho. Obrigado por ter assistido o vídeo, ter ficado até aqui. Te desejo bons investimentos e tudo de bom. Valeu! Meu dinheiro? Vai, eu quero meu dinheiro, eu tô te falando. Vai, eu quero meu dinheiro, vai.